programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Amazonas Weekend aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém e também pelo YouTube, né? No YouTube nós temos todos os programas anteriores e também outros eventos, outros programas do nosso canal também, aqui da TV Amazônia, para você poder se inscrever no nosso canal e faça mais, não apenas se inscreva, compartilhe, comente e nos ajude a crescer, porque todas as programações da TV Amazônia nós temos o objetivo de edificar a sua vida, de abençoar pessoas. E hoje, nesse programa, eu sempre digo que ele é muito especial. Cada convidado aqui são pessoas que nós admiramos, pessoas de relevância na sociedade em Santarém, não somente aqui, mas também pessoas de fora, quando nós fazemos o programa online. Mas hoje eu posso dizer que o programa está mais que especial, porque, primeiramente, estou acompanhado da minha querida e amada esposa Rejane. Adilson, eu pedi para ele abrir espaço aqui na cadeira hoje, porque é um programa sobre o Dia dos Namorados. Então não ficaria bem eu e Adilson, né, falando sobre o Dia dos Namorados aqui, o pessoal ia confundir as coisas, então ia ser legal. Mas Adilson, semana que vem a gente está de volta, a cadeira vai estar aqui te esperando, mas hoje eu amo muito mais a Rejane, embora eu te ame muito, mas a Rejane, sabe, você entende, né? Mas, então, nossos convidados hoje especiais, mega especiais, Lucas, Ruth. Amém. E vocês devem conhecer. Quem não conhece, então hoje vai ter o privilégio de conhecer esse casal especial, inteiramente envolvidos em missões aqui na região amazônica, principalmente com os ribeirinhos e a família deles, a partir do pastor Nilton, pastora Cleuci, e toda a família, todos os seus irmãos, todos os sobrinhos, toda a família por inteiro envolvida nessa obra poderosa aqui na região amazônica. Mas falaremos sobre a semana do Dia dos Namorados e uma história de amor incrível. Então não perca, fique conosco até o final, porque vai ser muito bom. Então nós trouxemos eles aqui porque nos bastidores, nossas conversas fora aqui do ambiente da televisão, lá na igreja, outros encontros que nós tivemos, eles me contaram. O Lucas já tinha me contado uma outra vez, mas agora, recentemente, a Ruth, a gente esteve junto com ela, contou como eles se conheceram, como desenvolveram o relacionamento até chegar no casamento e construir uma família, que é a família deles muito especial. Então, eu gostaria de perguntar para vocês como é que foi o início disso tudo, né? Quando vocês se conheceram e como é que se desenrolou essa história. A gente vai conversar, então, a partir de agora sobre isso. Eu quero que vocês comecem a falar. Então, vamos lá. Eu sei que realmente dá de anotar algumas coisas, mas eu acho que é muito mais prática, né? Pastor, nós assim sempre buscamos, né? Eu nasci num lar cristão, a Ruth também nasceu já num lar cristão, e sempre buscamos diante de Deus ter uma vida na medida do possível, né? Dentro dos princípios que nossa liderança tinha passado. E nós, como a Bíblia fala, devemos honra a quem honra merece, e realmente a nossa liderança, a liderança da Igreja da Paz, ela tem princípios muito bem fundados, né, para relacionamento, né, namoro cristão mesmo, debaixo da Bíblia. E pegando bem lá atrás, para a gente fazer uma história bem aberta mesmo, né, de tudo que começou, nós somos 3 irmãos. A Raquel, que é a primogênita, o Marcos, que é o do meio, e eu sou o caçula, então, da família. E então, assim, eu sempre digo que eu tive um privilégio a mais. Eu vi os 2 fazendo o que eu não deveria fazer às vezes, né? Então, aí para os que são o caçula, é um privilégio. Você pode analisar melhor o contexto da coisa e saber onde pisar, onde não pisar. É um dos privilégios, né? Porque Um dos privilégios. eu sou caçula também. Olha aí. Eu também sou. Eu também sou. Eu me sinto muito privilegiado. Não, a gente sempre eles mandam a gente fazer. Isso que você falou tem razão, mas aquela que o pessoal fala que o caçula, o pai protege, a mãe protege mais, eu não sei. Acho que não vai muito isso também não.
Eu acho que às vezes sim. Eu, no meu caso, porque eu sou caçula e os meus irmãos são 2 homens, né? Então acaba que tem alguns privilégios. Você apanhava menos, né? Não, apanhava muito. Apanhava muito assim, porque eu aprontava muito, né? Mas... Frase que a gente lembra muito pegue pra mim, vai comprar, vai buscar, isso é vai pegar. verdade. Essa a gente sempre Isso é verdade. os caçulas. E todo mundo quer mandar, né? Exato. Mas seguindo então, foi uma experiência muito boa, né? E realmente eu agradeço a Deus pelo casamento que nós temos hoje com a Ruth. Nós temos 2 filhas, a Sara e a Rebeca, e também estamos ensinando elas dentro desses princípios que a nossa liderança tem passado. Então, assim, nossa história basicamente começa quando eu tinha aproximadamente 14 anos de idade. Estava aflorando todos aqueles sentimentos e tal. E eu já via meu irmão, então meu irmão sempre foi para mim um espelho. E eu falei, rapaz, esse cara, ele não é tão feio, né? Ele é muito bonito, tem uma boa desenvoltura. Eu quero seguir esse passo também, né? Marquinhos era um galã. Marquinhos era um galã, Nós morávamos na época em Altamira, estávamos servindo lá e também no contexto de missões. E eu conheci uma moça com 14 anos, né? E eu sempre fui um rapaz assim muito com metas na vida. Então, tudo eu trabalhava em cima de propósitos. Eu quero com tantos anos ser isso, com tantos anos casar, com tantos anos fazer isso e aquilo. E isso veio desde o ensino de casa, né? Meu pai muito cedo nos colocou para começar a aprender o gosto por trabalhar, por ter seu próprio dinheiro e desenvolver. Então, isso gerou em nós uma perspectiva para o futuro, né? Eu comecei a trabalhar no comércio de venda com 6 anos de idade. Aí eu fui desde de vender copo inox, vender pitomba na rua e tudo mais. Quem já andou com carrinho de picolé, essas coisas e tal, né? Enfim, e com 14 anos eu conheci essa moça e também não queria começar errado. E eu fui com a mãe dela e tal e perguntei se ela permitia eu orar. Na verdade, meu interesse era outro, né? Mas eu falei, bom, tá dentro do contexto de igreja, e falei, olha, o apelido dela, né, era conhecida como Bela, então não conveio o nome, mas bonita, né? Era bonita. Nunca passou minha esposa, nem chegou perto, né? Ela é muito mais linda. Perto da Ruth ela era feia. Exatamente, né? Para as outras ela talvez fosse bela, mas perto da Ruth é incomparável. Ruth não, incomparável. E aí eu procurei a mãe, o pai, na verdade acho que era a mãe dela, pelo que eu lembro, era separada, mas conversei com a mãe e eu acho que por consideração dos meus pais, né? Não por consideração minha, mas porque ela olhou, acho que é o filho do pastor, eu vou deixar ele orar por ela, né? Que eu não era tão bonito não, pastor. Mas, agora, só um detalhe, que você já era um rapaz corajoso, né? Já. Porque aos 14 anos, de conversar com os pais, eu já meti a cara. Autorização, já. Não é qualquer um. Qual é a diferença de idade do Marquinhos para... O Marcos é 2 anos mais velho que eu. Não é tanta diferença, né? Não é tanto. Mas nessa fase faz diferença, né? De 16 para 14, 16 já a mentalidade está mudando bem, né? Exatamente. E aí ela, não, tudo bem, vocês querem orar, querem se conhecer, sem problema. E realmente tudo começou assim, né? Nós começamos a estar dentro da igreja sempre conversando e tal. Só que naquela época não tinha celular, então hoje eu acho que a galera conversa muito sobre aplicativo tal, a foto não sei o quê, o YouTube, isso, aquilo. Enfim, eu nem lembro sobre o que a gente conversava, mas não eram assuntos muito voltados a futuro, era mais aquele bate-papo. E depois de 3 meses, para adiantar um pouquinho, depois de 3 meses o coração começou já a impulsionar para algo mais, né? Realmente, por 3 meses a gente só conversava, não tinha nenhum tipo de contato. E de repente eu falei, cara, é hoje que vai ter um show, não sei se vocês lembram do Marcos Góes. Sim. Né? O cantor tinha umas músicas românticas, famoso. E eu falei, poxa, hoje é uma oportunidade de eu chegar junto, né? Eu acho que hoje eu tenho que sair do zero, né? E eu falei, hoje eu vou beijar a Bela. E me organizei para aquilo, né? Fiz o penteado, tal, preparei. Eu acho que é por isso que eu perdi bastante cabelo. Eu passava perfume direto na cabeça. Você... Nossa, aí o álcool matou tudo. Enfim, durante o evento lá, eu fui para
conversar com ela e tal, e estava numa música romântica, legal. E finalmente rolou um beijo, né? E eu todo animado, aí vai a dica número 1, pega seu caderninho e anota aí, né? Depois de um sucesso, nunca fuja da batalha, continue lá. Né? Eu todo animado com o beijo, saí para comprar uma Coca-Cola. Vou pegar alguma coisa para a gente comer e tal. E nisso que eu saí para comprar uma Coca-Cola, um outro amigo meu, muito chegado, vai lá e também dá o beijo na menina. Então assim, ficou um negócio meio estranho, né? Eu acabei de conquistar e acabei de se derrubar do cavalo. Foi muito rápido isso. Muito rápido, tudo no mesmo dia, no mesmo momento, na verdade. E esse né? amigo, hein? E esse amigo, hein? Rapaz, que amigo. Não, mas é de Deus. Deus tinha propósito em tudo, né? E era para me aprender realmente. Eu estava lá fora ainda comprando um lanche e tal, e o irmão dela, que era muito amigo meu, chegou e falou: "Ei, cara, o que você está fazendo?" Eu falei: "Não, vim só pegar um lanche aqui." "Pô, fulano de tal tá agarrando tua namorada lá dentro." Eu falei: "Pô, mas eu acabei de começar a namorar." De começar a namorar, né? Como assim? E isso me machucou muito. Eu lembro que eu nem voltei para dentro, né? Lá mesmo eu só joguei fora o lanche e tal, e fui embora para casa. De casa eu sempre fui aquela pessoa mais sanguinária, e realmente a minha infância teve uma transformação total que Deus fez. Eu tinha muita raiva, eu não ia com ninguém. Se alguém tocasse em mim, passasse igual quando passa uma criança e passa a mão na cabeça, eu batia. Você era bravo? Eu era bravo, eu cuspia, eu mordia, enfim. E foi um tratamento, foi um processo para Deus tratar isso na minha vida. E nesse momento tudo isso aflorou. E eu comecei a maquinar muita coisa ruim, meu coração se encheu de ódio e eu fiquei fechado, né? E foi um momento assim, bem difícil mesmo, né? Ser traído pela moça, mas também por alguém muito próximo, isso era muito dolorido. Mas, como eu falei, em tudo Deus tem grandes propósitos, e Ele fez da seguinte maneira. O meu tio, o pastor Cleonildo, era o pastor da igreja na época lá, e ele soube logo no dia seguinte o que tinha acontecido e se tornou público na igreja toda, todo mundo viu aquilo, né? E ele me procurou e falou: "Quero conversar contigo." E eu falei: "Tá, pode ser." Sentamos juntos e foi, acho que mais ou menos uma hora de conversa. Ele trabalhando no meu coração, porque ele sabia que eu podia fazer alguma besteira, e realmente eu estava planejando fazer coisas que não eram do agrado do Senhor. E Ele trabalhou isso muito fundo em mim e falou: "Lucas, a vingança pertence ao Senhor. Se Deus quiser fazer algo, é Deus que tem que fazer, não é você. Você tem que deixar isso de lado. Não anda por esses caminhos, né? Olha para a oportunidade que Caim tinha de mudar a história e fez o que era errado, e infelizmente manchou toda a história dele." E graças a Deus que eu dei ouvido. E dei ouvido principalmente quando ele tocou lá em Juízes 6, né, a partir do versículo 36, que fala sobre a história de Gideão. Gideão, o Senhor chamou ele, e todos conhecem essa história. E mesmo ele vendo o anjo lá em cima e conversando com ele, né, ele ainda assim queria ter certeza que era Deus falando com ele. E muita gente hoje pode ver alguma coisa e já tira: "Não, Deus falou comigo." Mas a Bíblia fala: "Provai os espíritos para ver se procedem de Deus." Então é bom também a gente ter essa certeza se Deus está realmente naquela direção. E ele falou: "Olha, Gideão, quando Deus chamou ele, fez um teste. Ele pegou um pedaço de lã e colocou lá no terreno, lá no terreiro, e falou: Senhor, se realmente o Senhor me chamou para me libertar o povo de Israel, que amanhã então essa estopa, esse pedaço de lã amanheça úmido e o terreno seco." E assim no outro dia aconteceu. Todo o terreno estava totalmente seco e a estopa de lã estava úmida. E a gente vê o segmento do texto, ele faz: mas pode ser que alguém passou lá e jogou água. Alguém pode ter ouvido. E ele falou: então amanhã vai acontecer o contrário, que toda a eira amanheça úmida e só essa lã amanheça seca. E no outro dia ela estava estridente, né? Então ele entendeu: realmente Deus tem falado comigo, né? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu falei: tá, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar tentando coisas.
E uma coisa que meus pais trabalharam muito na gente era: guarda, sobretudo se deve guardar, guarda o teu coração. Não sai deixando que pessoas manchem seu coração, e nem você defraudando o coração de moças, né? Porque acho que é uma coisa muito errada você levar alguém a gostar ou gostar de alguém. E é aquela velha história do papel, né? Quando você cola dois papéis, tenta separar, um vai levar um pedaço do outro, sempre vai ter alguém machucado. Segunda lição. Segunda lição, põe lá, né? E então assim, eu sempre zelei por isso, por evitar que isso acontecesse. E eu lembro que eu fui para trás da igreja lá em Altamira, um lugar assim meio de um matagal, e eu estava chorando nesse momento. Meu tio tinha acabado de sair. Eu entrei para o meio daquele mato, era um matinho que tinha, e eu fiquei de coca lá no meio, não foi nem de joelho, né? Só me abaixei chorando. E eu falei: Deus, eu não quero entregar meu coração para mulheres ou para outra pessoa. Enfim, eu quero que o Senhor determine todas as coisas na minha vida. E eu quero ter um propósito com você. E eu comecei a pensar sobre o que eu faria como um propósito para conhecer a mulher que Deus tinha separado para mim. E pode vir várias coisas na cabeça, né? Eu tinha um amigo que ele falava assim, a gente estava dentro do carro e ele estava gostando de alguém, e nós paramos no semáforo e ele falou: se o semáforo ficar verde é porque é Deus que está falando, né? É lógico que vai ficar verde, né? Então tem coisas que já são muito óbvias, né? E eu lembrei que, voltando à história mais lá atrás, quando eu nasci, na mesma sala de cirurgia, e quase que ao mesmo tempo, nasceu eu e mais um rapazinho. E assim que colocaram eu sobre o peito da minha mãe para mamar, para ela conhecer, ela viu que do lado tinha nascido alguém. Então ela falou: pode ser que troquem os bebês. Então eu preciso achar alguma coisa no meu filho que diferencie ele da outra criança. E ali naquele momento ela encontrou esse sinal que eu tenho aqui atrás. Não sei se convém mostrar ou virar aqui para a câmera. Consegue pegar aí? Consegue pegar aqui? Acho que aqui. Aqui, tem esse sinal. Tô pegando. Pronto. E ela viu que eu tinha esse sinal no pescoço, né? E quando trouxeram então do berçário, já trouxeram trocado. Veio um rapazinho com a pulseira de Cleuci, né, com o nome da minha mãe, e eu estava em outro restaurante, já estava em outro lugar, né? E aí ela olhou e procurou, eu falei: esse aqui não é meu filho, né? E ele falou: não, é seu filho, tá com a pulseira. Ela falou: não é meu filho, ele tem uma marca no pescoço. A minha tia Marlete estava com ela, acompanhando, e ela falou: Marlete, vai procurar no berçário que tem um menino que tem um sinal, é o único que deve ter esse sinal no pescoço. E ela foi, realmente, eu estava já em outro lugar, né? Muita sabedoria. Algo até de Deus, né? Assim, porque foi um insight diferente, né? Pastor, sabe Deus em que família eu estaria hoje? Pois né? é. E assim, a gente vê que até aí o diabo tentando corromper, né, os propósitos de Deus, né? E, enfim. Aí eu lembrei disso, eu falei: bom, a minha mãe me conheceu por esse sinal. E eu orei naquele mato lá, né, no meio daquelas plantas. Eu baixei de coca e falei: Senhor, então eu vou fazer um pacto com o Senhor. Eu vou esperar, eu quero ser fiel. Eu sei que eu posso cair, mas me ajuda a ser fiel. Mas eu quero esperar até que a mulher que o Senhor escolheu para mim faça exatamente o que eu vou conversar contigo agora. E eu falei para Deus, a esposa que o Senhor escolheu para mim vai fazer algo que é incomum para o meio cristão, né, de uma mulher de Deus, uma referência de uma mulher de Deus. E eu falei assim: a pessoa que o Senhor escolheu, ela vai chegar comigo, ela vai me virar de costa, ela vai baixar a minha camiseta, porque esse sinal ele só aparece quando eu baixo, realmente, né? Com a camisa aqui ele não aparece. E ela vai me dizer que me ama. Então assim eu vou saber que o Senhor escolheu essa mulher especificamente. Porque no nosso mundo cristão, uma mulher fazer isso, ela está avançando o sinal. Verdade. Né? Está sendo oferecida, usada, né? E eu sabia que no meio cristão, uma mulher realmente segundo o coração de Deus não faria isso. E se outra fizesse e fosse do mundo, eu sabia que já era o diabo tentando passar a perna, né? Eu estou um pouco esquecido, mas eu tenho uma vaga lembrança que eu orei e falei: que torne surdo qualquer espírito maligno que estiver aqui perto. Eu não quero que eles saibam que pacto eu tenho com Deus, né? Para depois ele não tentar usar contra mim. Mas esse foi o pacto que eu fiz com o Senhor. E orei e falei: esse é meu acordo contigo. Legal.
E vamos fazer uma linha histórica, então, dos dois, né? Aham. E você, Ruth, nesse tempo que ele estava tendo essa experiência, como é que estava a tua vida? Você estava morando aonde? Você já O que você estava fazendo? A gente, no caso, eu e o Lucas... Porque ele está em Altamira, né? Sim, mas o Lucas é meu primo, né, de segundo grau. E então, assim, eu sempre fui muito próxima dele, né? Mesmo quando eles estavam em Altamira, eles vinham em Santarém. Todas as férias eles estavam em Santarém. Então, eu conhecia o Lucas, né? Então, nesse período você morava em Santarém Sim, e ele morava em Altamira. Eles foram enviados para lá. Eles moravam em Santarém e foram enviados, né? Tinham um caso aqui em Santarém. E todas as férias eles estavam em Santarém. E sempre a gente andou junto, sempre conheci ele, né? Mas, assim, em relação a mim, eu não... Eu fiz um propósito com Deus também, mas não igual ele, né? Uma coisa assim muito... né? Então, eu cresci no lar cristão, como ele falou, mas eu coloquei diante de Deus, né, que eu queria esperar a pessoa também certa, não queria namorar, não queria me envolver com ninguém, né? E, então, nesse período da minha vida, com 18 anos, eu tive um namorado, que foi pedir em casa, né? E namorei por muitos dias, 15 dias. Muito longo. Muito longo. E, então, mas nesse período de 15 dias, eu senti o meu coração muito machucado, senti muita dor no meu coração. E eu falei assim para Deus que eu não queria mais me relacionar com ninguém, a não ser com uma pessoa que eu fosse casar, né? Então, eu peguei, coloquei uma aliança no meu dedo, né? E, inclusive, como eu falei, eu vi nesse programa, né, um tempo atrás, e eu vi falar justamente sobre o propósito que eu tinha feito com Deus. E eu comecei a falar, eu amo meu esposo sem saber quem ele é. E isso, toda vez que eu falava, assim, eu amo meu esposo e sem saber quem ele é, mas eu sei que ele existe, né? E no tempo certo, Deus vai me dar ele. Eu lembro que quando eu falei para o pastor Sandro assim, eu amo meu esposo, ele, você é casado? Eu falei, não. Eu não sou casada, mas eu vou casar. E ele falou, e essa aliança? Eu falei, é para espantar os urubus. Que bom. Né? Então, assim, o tempo foi passando, né? Eu com 18 anos e eu guardei meu coração. E eu acho que foi com 21 anos, eu conheci um rapaz, né? Conheci um rapaz, mas eu não me envolvi. Nós só orávamos, né? Ele morava em Manaus. E de Manaus, quando fui lá visitar, eu já vim com a minha mãe falando para mim, né, para eu ficar bem atenta, né? Um outro ponto muito importante, os nossos pais, eles são fundamentais para um relacionamento dar certo. Terceiro tópico da... Terceiro. Então, assim, quando ela começou a falar para mim, Ruth, presta bem atenção em detalhes. Ela falava, fica bem atenta em detalhes. E foi isso que eu fui fazendo, né? E quando nós voltamos de lá, o meu coração estava muito em paz, né? Eu não sentia mais paz no relacionamento, mas o meu coração estava tranquilo em relação a sentimentos, né? E quando eu voltei de lá, foi que a gente tem uma outra parte, eu não sei como fazer. Vamos tentar alinhar, então. Deixa eu só abrir um parênteses. Sim. Que eu acho importante, até para o jovem que está ouvindo vocês contarem, porque às vezes a gente tem uma ideia de que para ser perfeito, ou para ser dentro do plano de Deus, para a gente viver, né, um casamento abençoado, a gente tem que, tipo, da infância já passar, sim, viver a adolescência, a juventude, mas não conhecer ninguém, não ter relacionamento com ninguém, não orar por ninguém, exceto aquela pessoa que Deus preparou para você. Mas, na verdade, vocês dois, né, estão falando que vocês, antes de chegarem aonde nós vamos chegar, né, vocês tiveram outras pessoas que vocês oraram, mas que nesse momento dessa oração, Deus foi ministrando ao coração de vocês e mostrando que não eram as pessoas certas, né, para viver. E tem um exagero, eu acho que é um excesso de zelo, né, mas que causa mal para alguns adolescentes e jovens que se sentem até condenados por se apaixonarem. Sim, não. Como é algo natural da idade, da fase, natural, né? Com certeza. Eu sempre conversei com nossos filhos, né? E falei assim, vocês vão gostar de alguém, se apaixonar às vezes antes do tempo. É normal isso. A questão é, o que você vai fazer com esse sentimento? Então, vai descobrir que talvez não é a hora, ou não é a pessoa, né?
ou não tem a estrutura necessária para alimentar esse sentimento, né? Mas o sentimento às vezes é incontrolável. E a gente não está falando aqui também que as pessoas podem ficar experimentando. Não, pelo contrário, não, é isso que eu estou dizendo. Né? Mas é justamente tem que ter responsabilidade com o que sente. Poderíamos até colocar como número 5. Não sei se já está no 5 ou está no 4. 4. Número 4 é uma frase que coloque 4 e sublinhe ela, que ela vai repetir várias vezes. Deus escreve certo por linhas certas. Ele corrige as linhas e ele vai escrever. Então, nós como humanos vamos falhar, né? Você vai ver durante esse período da história que eu tive, sim, né, um momento que de repente eu esqueci até do pacto que eu tinha com Deus, mas Ele é fiel e Ele nos faz lembrar, então Ele vem e me corrigiu para aquilo que era o propósito dEle e me colocou de volta na linha, né? Então, sempre Deus vai fazer isso. Então, as pessoas têm, né? A nossa filha tem 11 anos, né? Com 10 anos, 9 anos, ela passou a admirar um rapazinho que era olhinho puxado, japonês, e nós não reprimimos aquilo, nós falamos, não, isso é natural. Agora, o que você vai fazer com isso, que é o detalhe. Né? E foi, eu não, pai, eu quero esperar no Senhor, né? E nunca avançou sinal, nada, só muito aberta com a gente, transparente. Normalmente passa, né? Passa esse sentimento, pode vir depois de um tempo outra pessoa, até que chega o momento certo, né? Eu acredito assim, que é tão importante essa afinidade, né? Essa amizade com os nossos filhos, entende? Porque muitas vezes quando a gente reprime eles, então leva eles fazerem coisas erradas, escondidas, né? Então assim, com a Rebeca a gente chega, pergunta, às vezes eu pergunto para ela, tem algum menino que você acha bonitinho lá na escola? Aí ela, tem, né? E aí eu converso com ela, não é errado você achar ele, admirar ele bonito, né? Não é errado, não é pecado. Agora a gente tem que saber administrar isso, né? Com olhar não é pecado, não peca. É isso aí. O que aconteceu? A minha mãe me chamou e falou, Lucas, eu fiquei sabendo o que aconteceu, né? E de fato, meus pais sabiam também que eu tinha conversado com uma moça para orar, né? Então eles não reprimiram, eles falaram, não, legal, você vai orar. Essa, quando você tinha 14 anos, 14 anos. Deu B.O. Mesma coisa, ainda é nesse período aí que nós estamos, né? E falou, não, você quer orar, tá legal. Então eles sabiam da parte de orar, mas aí quando eles souberam da parte do beijo, e logo em seguida tinha acontecido, né, o B.O. aí, então ela falou, o Lucas, ele é vingativo. Aí ela chegou comigo e conversou e falou, olha, meu filho, você tem que tomar cuidado com as suas atitudes daqui para frente e tudo. E ela instruiu, é melhor você aguardar. Aí eu falei, não, mãe, fique tranquila, eu fiz um pacto com Deus. E eu só vou, a partir de hoje, ter um relacionamento, né, com a pessoa que cumprir aquilo que realmente Deus, que eu conversei com Deus. Ela falou, e o que foi? Eu falei, se eu te contar, você vai contar para alguém. A senhora vai estar com a oportunidade de escolher a nora que a senhora quer, então não vou deixar. Falei, é só eu e Deus que sabemos e eu vou ser fiel com isso. Ela falou, então seja fiel, porque Deus ele vai ser. Agora vai depender de você. Mas é legal você ter essa mentalidade com 14 anos, é um negócio bem diferente, né? E eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Cleonildo. Ele foi muito firme comigo, né? Às vezes a gente fica aqui lá, passa a mão, tem horas que precisa ser firme para que a pessoa se posicione também, né? E aí eu falei para ela, eu tenho essa aliança com Deus e eu vou aguardar então até o momento que isso acontecer. Eu acho que... Você falou da tua mãe, que... Sim, foi exatamente, isso, né? Falei que ela chegou comigo e falou, olha, deixa que Deus vai trabalhar nessa... E eu falei para ela, olha, fiz um compromisso com Deus, né, sobre isso. E sabe, pastor, depois desse compromisso que eu fiz com Deus, então, eu lutei para manter, né, a minha posição também, a palavra, em cima de obedecer, né, e tentar o máximo possível evitar colocar meu coração na mão de qualquer moça, né, e como nós havíamos falado inclusive no primeiro bloco, é lógico que isso é muito difícil, a gente é humano, você acaba, né, os sentimentos afloram, você conhece alguém, você vai, e depois disso eu me envolvi com mais uma moça, né, e
E chegou um tempo que a gente já estava com quase 3 anos, né, no relacionamento, quase indo para um noivado realmente. E a minha mãe chegou comigo e falou: escuta, vocês estão com 3 anos, você já deveria no primeiro ano já ter noivado, na verdade, né? Que 3 anos é quase uma vida, né? E ela falou assim: acho que esse negócio está indo longe demais. E, claro, de novo eu tinha pedido da mãe e tudo, mas ela falou: você não tinha um pacto com Deus sobre relacionamento? E eu falei: eu tenho. Ela falou: e aí? Já aconteceu? Eu falei: ainda não. Eu falei: você acha que Deus ia deixar você colocar seu coração na mão de alguém e ficar esperando acontecer? Você não acha que Deus seria muito direto desde o início com você? E foi onde acendeu a luz vermelha. Eu falei: eu acho que eu passei do limite. E eu procurei então a moça, procurei a família dela, né, pedi muito perdão. Foi uma fase difícil, eu confesso, né, mas hoje somos muito bons amigos e finalizamos, né? Mas assim, pegando lá um pouquinho mais atrás, para a história ficar bem completa, eu gosto muito, como piloto também, eu gosto muito de física. E em física a gente aprende que toda ação tem uma reação, né? E foi uma das coisas, ponto número 5 que eu aprendi, e eu não creio isso como uma regra geral, mas para mim fez eu tomar cuidado com a minha vida pessoal, né, diante de Deus, no sentido de relacionamento. Imagina uma corda, efeito de onda. Você está segurando na ponta da corda, eu estou segurando na outra ponta da corda. No momento que eu faço um movimento aqui, uma onda é produzida, essa onda ela vai até você. E ela vai repetir em você, talvez não com a mesma intensidade, mas vai repetir o movimento que eu fiz. Assim, 2 jovens, quando estão se conhecendo, eles estão ainda sem até se conhecer, não, talvez nem se conhecem, né? Você que está aí pensando, sonhando para casar, você nem conhece ainda a pessoa que você vai encontrar no futuro, mas imagina que tem uma corda, uma linha que liga você e essa pessoa. E você deve ter esse raciocínio, que qualquer vacilo que você der, você abriu uma legalidade para aquela pessoa na outra ponta da corda também passar por algo, entende? Não diretamente que ela vai passar, mas que se você... Deus é muito justo. Ele é muito justo. Deus não vai pegar... Ele primeiro vai corrigir, claro, ele vai consertar, mas algo todo errado e colocar do lado de algo certo. Ele fala que a luz não tem comunhão com trevas, né? Então ele vai primeiro transformar, claro, que algo que é errado para correto, para então colocar um lado de algo certo. Mas isso latejava muito forte na minha mente, pensando: eu não posso falhar. Até porque, Lucas, quando a gente faz isso, a gente atrasa o processo, né? Exatamente, atrasa algo que era o para ser processo. Rápido, talvez num tempo bem menor, a gente acaba atrasando, e para que Deus possa colocar na linha certa novamente, né? Ou então corrigir a rota, né? É verdade. Eu lembro um dos meus discipuladores foi o Bruno Almeida, né? O pastor Bruno lá em Fortaleza agora. E eu lembro que eu cheguei na época que eu estava com essa outra moça, né? Logo um período depois, eu falei: vem cá, a gente fala tanto sobre o tempo de Deus. Quando é o tempo de Deus? Ele falou: quando você esquecer. Quando você esquecer que você está atrás de algo, então o tempo de Deus chegou. Porque enquanto você está tão afoito para aquilo, tão ansioso, Deus não trabalha com ansiedade. Deus trabalha com a paciência. Então, quando você esquecer, então Deus age. E eu peguei aquilo para mim, né? Isso é um princípio para a vida. Para a vida, é verdade, né? O tempo de Deus é quando nós deixamos Ele trabalhar. E eu, então, passei a tomar muito cuidado, né? De se envolver em relacionamento, mas... Quando nós mudamos para Santarém em 1998, comecei a participar do Ministério de Louvor e tudo, e você acaba tomando uma posição mais visível, né? E aí eu acabei me envolvendo com essa outra moça, né? E ficamos uns 3 anos, mais ou menos, no relacionamento. E quando a minha mãe chegou e falou: Lucas, eu acho que se Deus não permitiu acontecer no início, já passou do período, né? Mas ela não disse: vai e termina. Ela disse: pensa sobre isso. E eu então me tomei a posição, falei: Deus, ela falou isso,
Deus, Ele é fiel. E você? E eu falei, eu tenho que ser fiel também. Na encruzilhada. Encruzilhada, totalmente. Ali exatamente, né? Colocou o rato no canto da parede e disse, e agora, né? E eu falei, tá bom, então eu quero ser fiel ao que Deus planejou. A Ruth já mencionou, nós somos primos, né, de 2º grau, e Deus é tão perfeito, nós fazemos aniversário no mesmo dia. Eu nasci 21 de setembro de 1984, ela nasceu em 82. Deus já estava trabalhando tudo, né? Vocês fazem aniversário no mesmo dia? Mesmo dia. Incrível. É mais barato. Uma festa só. Naquele dia, acho que você falou isso, acho que Eu não, acho que né? não falei. Mas uma coisa legal. Tudo é incrível, pastor. Assim, Deus escreveu uma história de amor fantástica, né? E a gente só agradece a Deus. Nós viemos orando agora no carro, agradecendo a Deus por fazer parte do programa dele, que é tão especial, né? Aqui um detalhe, nós estudamos na mesma escola, né? Eu estudava com ele e assim, Lucas, ele sempre me tratou muito bem, muito. Assim, ele sempre me falou que me amava, né? Ele sempre me chamou de princesa, mas eu nunca confundi isso, entende? Isso sempre foi na amizade. Na amizade. Mas Tinha era nenhuma intenção. o teu jeito, Era o ou jeito. era especial com ela, assim, Então, que você tinha uma amizade muito forte? Nós tínhamos uma amizade muito forte, mas é parte da história também o que acontece. A Ruth, ela sempre mencionava para mim, poxa, eu admiro tanto a família de vocês como missionário, o meu sonho é ser uma missionária e tal. E teve um período que ela começou a gostar do meu irmão, do pastor Marcos, né? E ele não era casado também ainda, né? E o período que ela gostou dele, ele não gostava dela. E o período que ele gostou dela, ela não gostava dele. Mas como eu sabia que ela gostava dele, então eu procurei sempre aproximar ela dele. Eu nunca via a Ruth como uma pessoa para mim casar, porque para mim aquele contexto de idade não batia. Parece que era o homem, sempre tinha que ter mais idade que a mulher, né? Propósito de Deus, hein? E eu pensava do mesmo jeito, né? Até nisso a gente tem uma semelhança, porque ela é 2 anos mais velha que você, eu também sou 2 anos mais velha que você. Essas meninas gostam dos novinhos, né? Dos novinhos, né? Gostamos deles, né? Pois é, e aí o que acontece? A Ruth falava, poxa, eu sonho ser missionária e tudo, e eu comecei a levar isso muito a sério. Eu falei, bom, então se você quer ser missionária, nós tínhamos em casa muitos livros do ITM, de todo treinamento que a nossa igreja dava, né, na época do TAP, que era o SED lá. Enfim, eu peguei alguns livros como Seja um Obreiro Aprovado, Manual do Obreiro 1 e 2, enfim, vários livros, e levava para ela e estudava junto com ela. Comecei a treinar ela pensando, ela é uma mulher. Eu conheci a Ruth. Você é uma boa esposa de missionário. Para mim, para o meu irmão. Uhum. Para o meu irmão, né? E eu falava assim, na Igreja da Paz e Liberdade, no Núcleo da Liberdade, tinham 4 moças que você podia dizer assim, na minha época, hoje tem muito mais, né? Você podia dizer, essas moças realmente são mulheres de Deus, para quem casar, tá no lucro, né? Só que eu não olhava para a Ruth, para mim, eu olhava para o meu irmão, falava, cara, ela encaixa certinho com o Marcos. E ela tem a mesma idade, né? Tem. Mesma idade, você vê, né? E eu comecei assim, treinar ela já no propósito. Ela vai fazer parte da família, ela vai entrar pelo Marcos, Comecei a treinar e fazia questionário para ela, né? E tudo, e fui treinando ela para ser uma missionária. E como muito bons amigos, isso é o 6º ponto. Antes de qualquer passo, conheça muito bem em amizade. Porque o pastor Geraldo até falava assim, quando você está num relacionamento, você quer ser o sabonetão, né? Você só vai mostrar as suas qualidades, você não mostra seus problemas. E como amigo, você consegue conhecer a pessoa na íntegra, né? Eu sabia que ela odiava atraso, que era a minha principal falha. Então eu falava, eu não vou dar certo, né? Ela tem pavor de largatixa. Nossa, se eu ouvisse, chegando na casa dela, ouvisse coisa quebrando, era uma largatixa na parede. A Ruth estava lá. E então assim, eu conheci muitas coisas dela, até no convívio com a família. Ela não gostava de lavar roupa e tal, e fui procurando, né, conhecer muita coisa, mas assim, pensando, eu vou avisar logo meu irmão que ele vai Como pegar pela frente, né? Mas Desculpa. Não, eu ia fazer um parêntese a respeito dessa questão da amizade, porque a gente pastoreou jovens durante muitos anos e a gente tem hoje filhos jovens. filhos jovens, né, os 2.
E a gente, às vezes, vê muitos jovens, eles querendo sempre, tipo, olhar para outros, vamos supor, né, os jovens da nossa igreja, olhar para outras igrejas ou para outros núcleos, vamos dizer assim, porque lá vai ter a pessoa com quem ele vai casar. Mas, na verdade, até por esse princípio, se você pode encontrar a pessoa, né, certa para você, no círculo de amizade que você desenvolve na igreja, ou até em outro local, né, não vou falar só da igreja, mas... e aí você precisa ficar atento a essas pessoas, nem sempre vai estar lá no outro lado. Às vezes ela está bem pertinho, né? Eu diria assim, pastora, muita gente usa assim, eu quero ter um compromisso para orar, para me conhecer. Não, conheça fora. Conheça Além fora, disso, né? Conheça como amigo, começa a ver como ela é no ministério, como ela é no envolvimento com a igreja, como ela é em casa, porque se é amigo, com certeza você vai ter acesso à casa da pessoa, vai lá, e de vez em quando conversa com a mãe ou com o pai, né? Se é um bom filho ou uma boa filha. Ele trabalha onde? O que ele faz? A mãe, a família vai te dar os sinais. Esses dias a gente teve um rapaz que foi conversar com a gente, né? Que ele conheceu uma menina, uma moça, e ele queria saber um pouco sobre, né, o que a gente pensava. E uma coisa que a gente falou foi isso: você precisa conhecer os defeitos dela, não as qualidades, porque a qualidade a gente consegue conviver perfeitamente, né? Mas os defeitos, eles que vão ser os espinhos na nossa carne, né? Mas, Ruth, voltando contigo, né? Você falou que eles te tratavam muito bem, vocês eram jovens ali, te chamavam de princesa, falavam que te amava. Era. E assim, você era só uma amizade. Sim, eu nunca vi o Lucas assim como ele como irmão, assim. Sim, assim como a idade dele a minha idade para ele não era legal, para mim também a idade dele também não era legal para mim, porque eu achava ele muito mais criança que eu, né? E nós mulheres assim, a gente é mais madura, né, em relação do que o homem. Tudo bem. Então, assim, nessa fase de adolescência realmente a gente tem mais maturidade, né? Então eu pensava assim. Normalmente isso. E aí a gente dentro da escola a gente conversava muito, ele levava violão, a gente cantava lá, a gente escrevia nas folhas das árvores, né, assim. E ele sempre chamava, dizia que me amava. Tinha um jardim perto da escola que ele passava lá, ele pegava flores e me dava, né, cartinha de bombons, né. Mas assim, nunca entrou no meu coração. Só para ficar aqui... As pessoas ao redor Não, pois é, exatamente. Mas assim, eu buscava ser amável e gentil em todo o círculo da igreja, né? De fato, de princesa, aquele filme A Vida é Bela, e eu vi o rapaz, né, sempre chamava de princesa, e eu gostei da frase, porque realmente todas as moças são princesas no reino de Deus, né? Ela não era minha rainha ainda, né? Mas eu chamava de princesa para as irmãs, né, as moças da igreja. E com a Ruth eu tinha um carinho muito especial, mas principalmente porque éramos primos. Então, nessa posição, eu gostava muito dela, né, do coração, de tudo, e falava, pô, te amo pra caramba, você é super legal, né? Mas a minha visão era sempre para o meu irmão, gentil. nada para mim. Você era muito gentil. E Deus estava trabalhando aí, pastor, porque eu estava sendo gentil com ela sem interesse. E, de fato, eu estava cortejando ela sem mostrar, né, qualquer outra coisa. Era Deus engraçado assim, que quando ele ia lá em casa, né, porque não andava só ele, andava ele e meus sobrinhos também, né, mas nós somos da mesma idade. E aí quando ele chegava lá, eu tava me arrumando e eu ficava gritando lá da coisa pra ele, né, falei, olha, quando vocês tiverem a esposa de vocês, você tem que prestar atenção no cabelo dela, na sobrancelha. Eu ficava falando, só que ele só era meu amigo, entende? E também eu não sabia aí que ele ia ser meu esposo, né? E o mais engraçado foi um dia que a gente conversando, aí ele falou assim pra mim, vamos fazer assim, eu vou orar pelo seu esposo, ele disse, né? E você, eu oro pela sua esposa e você ora pelo meu esposo, minha esposa, né? E a gente nem sabia que a gente estava orando pelo outro, né? Foi quando ela chegou comigo e falou, olha, eu acho que ela foi bem direta, falou, eu queria que você não orasse mais para mim casar com o Marcos, eu não sinto mais que Deus está nisso, eu acho que é melhor parar. Vocês acham que uma amizade entre rapaz e moça nesse nível normalmente não desperta um sentimento? Eu estou até tirando essa questão do propósito de Deus para vocês. Claro. Mas assim, naturalmente você não acha que... Sim, é muito arriscado. Porque tem muitos jovens que tem essa dúvida, né? Eu acho Será que precisa... Pode ser muito amigo? Acho que um lado vai...
Sempre tem um lado que pode acabar confundindo as coisas. Eu tive isso. Ou despertar, né? Porque vai tratando bem, vai dando Eu tive uma atenção. amiga ainda no período que a gente estava com boa amizade e tudo, que era muito amiga minha, muito amiga mesmo, e eu tratava basicamente igual como eu tratava a Ruth. Eu escrevi uma cartinha, você é uma pessoa muito especial para Jesus e tal. Na época não tinha WhatsApp, né? Só para o pessoal entender, na época você tinha que mandar aquela koinonia, kadosh, uma coisa assim que vendia aqueles coisinhas de colocar dentro da Bíblia, como marca-texto. Marca-texto, acho que é isso, né? Não, marca-página. Marca-página. Então a gente comprava muito, esmilinguido e tal, e você escrevia lá e mandava para fulana de tal. Então a gente trocava muito isso, né? Com boas amizades. E teve uma moça que a gente foi muito próximo, muito amigo mesmo, mas chegou um momento que também confundiu. E aí quando confundiu, eu pisei no freio e falei, olha, não é meu propósito. E me perdoe se eu te fiz entender dessa forma. E a partir de lá também eu comecei a ter um pouco de cuidado para mim não estar gerando em alguém, como eu falei, né, expectativas, defraudando o coração, né, que não estava no meu coração. E comecei a zelar um pouco mais por isso. Nesse mesmo período a gente estava... eu acredito assim que não fez eu confundir, porque ele sempre foi assim, né? E eu andava com ele e com meus sobrinhos, mas ao mesmo tempo que me tratava bem, sabe o jeito de jovem, brincalhão, bagunça. Então ele me tratava natural, era naturalmente. Tipo assim, vamos para a escola, tem uma poça de lama, eu te trato tudo bem, digo te amo, mas quando a gente passa no lado da poça de lama, eu piso para você se molhar. Entende? Então assim, eu não confundi nele isso, né? O carinho dele. Agora isso é uma raridade, porque geralmente os homens não deixariam isso para fazer com alguém que tivesse algum interesse, né? Mas geralmente numa amizade isso não é comum. Né? Os homens serem tão gentis assim. Mas é possível. Eu acho que nós precisamos resgatar o cavalheirismo de volta. Né? Trazer de volta o romantismo, né? De vez em quando ela puxa a minha orelha e fala, olha, eu casei com um bem romântico. Esse aí pode ser o próximo, mais um ponto, né? Pode ser. Eu não sei em que ponto a gente vai parar, mas... Vamos lá, vamos ver. Seja gentil, seja romântico. Exatamente. Né? Eu acho que os jovens aprendam isso. Não necessariamente por interesse, né? Mas seja com todas as meninas. Porque acaba sendo natural. Aí não trata com respeito. Não confunde. A Bíblia fala isso, né? Para os homens tratar as moças como fossem suas próprias irmãs. Né? Não é aquela irmã que você puxa o cabelo. Que você com delicadeza. Né? Mas com muito respeito. Né? Com toda certeza. E nós vivemos isso, né? E quantas vezes, né, em situações, eu cedia meu lugar, ainda voltando lá na história, que eu ainda estava interessado dela, com o Marcos, para colocar ela do lado do Marcos, ia ter um show, alguma coisa, vamos levar a Ruth. Ele falou, não tem mais espaço no carro. Eu falei, não, eu saio, ela vai. Então, eu era cordial sem saber. Né? Realmente, era Deus agindo para que eu não precisasse depois trabalhar para conquistar ela. Né? E, às vezes, em missões, né, íamos atrás do carro, colocava as pessoas dentro, e aquela chuva, e eu cheguei a tirar a camisa, colocar em cima dela, e apanhei feio de chuva, passei frio, mas sem nenhum interesse secundário, só pensando, minha irmã... Você falou, né? Cuidar como se fossem irmãos. E eu preciso cuidar bem, né? E conhecer, né? Conhecer. Mas vamos lá para a história. Pois é, e aí, como é que desenrolou essa história aí? O pessoal está bem curioso. Esse pedacinho assim, né? Porque... Até eu que já sei, estou curioso de novo. Que, assim, o Lucas também, eu admirava muito, né? A vida dele com Deus. Isso era uma coisa que me chamava muita atenção nele. Entende? A afinidade que ele... Na realidade, eu acho que o tempo que a gente passava conversando, ele era passava só sobre a presença falando de Deus. para mim sobre essa experiência que ele tinha com Deus, né? Eu lembro que ele leu um livro do Beni Ribo, onde é Espírito Santo, e ele chegou comigo, Ruth, eu li esse livro aqui, eu tive experiência muito legal com Deus, eu queria que tu lesse, né? E aí eu consegui o livro e comecei a ler também, então a gente começava na mesma linguagem, né? Então isso me chamava muita atenção. Eu acredito que isso também é um ponto muito importante, né? Eu lembro que na escola a professora falava assim, mulheres inteligentes casam com homens inteligentes. Então mulheres de Deus casam com homens de Deus, né? Se o nosso coração está em Deus, a pessoa que vai ser atraída. Já é oitavo, já? Nós estamos oitavo. Então, não tem como. Se o nosso coração estiver em Deus, a pessoa vai ser atraída também, porque pela mesma
essência. Até né? deixa eu perguntar, antes de chegar no ponto principal, vocês em todo esse tempo, vocês estavam envolvidos na igreja, trabalhando para Jesus, Muito. trabalhando em missões, cada um na sua... Muito envolvido, Nossa, a gente estava bem envolvido, né? Nós crescemos dentro da igreja, né? Eu participei, acho que de todos os ministérios que tinha. A gente ia, né, no rumo. Então, Você fazia assim, parte do Ministério de Louvor? fiz parte, né, na adolescência, fiz parte do Ministério de Louvor, fiz quando era jovem, fiz depois quando, né? E outras coisas que a gente serviu dentro da igreja, né? Então, assim, isso foi também fazendo com que o meu coração estivesse mais próximo de Deus também, né? Eu aprendi muito, como ele falou, dar honra a quem honra merece. Os princípios que a nossa igreja tem são essenciais para a gente seguir, entende, no rumo certo, chegar a um casamento feliz. Ter uma vida vitoriosa. Vitoriosa, isso. Legal. Exatamente. E aí a partir daí, eu já tô... Tá, e aí o que aconteceu? Nesse período eu terminei com a moça que eu estava tendo um relacionamento e foi quando eu me aproximei de novo. O período que eu estava, só para entender, o período que eu estava com a moça, né, tendo um relacionamento, eu fiquei um pouco mais afastado da Ruth, até para não gerar uma coisa. Então eu acabei ficando uns 3 anos mais afastado e tudo. E quando eu terminei, a gente voltou de novo a caminhar juntos para louvorzão. A época tinha, né, louvorzão em vários núcleos, e vamos juntos, primos, amigos e tal. E começamos a caminhar bem mais perto de novo, né? E chegou um momento assim que as pessoas começaram a falar Lucas e a Ruth, né? Por causa talvez dessa proximidade. E eu falei, não tenho nada, não sinto nada por ela, não. E não, a Ruth é uma mulher para alguém mais velho que eu, né? E a Ruth tinha o sonho muito de ser missionária, e eu até lembro de uma das cartinhas, a gente guarda todas as caixinhas que foi enviada. Desde a nossa amizade. E nossas filhas gostam de ler também. E uma das cartinhas eu tinha um desenho de eu passando, era o meu sonho ser um piloto, então eu passando em cima da África, desenhei o continente africano, e você vai perceber que tem um bonequinho caindo de paraquedas. Eu falei, um dia eu vou ser piloto e você vai ser a missionária e eu vou te lançar na África. Em cima da África. Ele me joga, eu tenho a imagenzinha, ele me jogando em cima, e tem a África embaixo, ele me lançando de paraquedas, aviãozinho em cima. Ele te enviou essa carta. Enviei a Ele carta. me deu essa carta. Mas a gente só era amigo. Sim, Aí ele ainda colocou assim, socorro, mãe. Mas assim, tocando nesse assunto para quê? Para mostrar que nossos assuntos eram voltados dentro de chamado, que eu não perdia tempo com a Ruth falando de outras coisas. Às vezes a gente sentava e escuta, o que você acredita que é bom? Sem ter ainda nada, só amigos, mas eu queria conhecer o que ela pensava, né? E criação de filhos, como é que você acredita? Disciplina, vara ou castigo, privilégios? E eu falei, não, eu aprendi assim. Eu falei, eu aprendi assim, eu aprendi com a vara também, nós vamos usar. E cada detalhe a gente começou a conhecer, né, como que pensava. Então, todo o conhecer para nós foi na amizade, pastor. Não foi, eu quero pedir você para então eu te conhecer. Não, eu te conheço, então agora eu quero pedir você. É legal que se torna muito autêntico, né? Porque você falou, né? Às vezes a pessoa, depois que começa a namorar, ela vai querer só mostrar o lado bom. Então, nesse momento você não tinha, porque vocês se conheciam muito. Então sim. Era muito verdadeiro tudo, não tinha interesse até então. Não tinha como esconder nada. E aí, avançando ao grande finale, um culto de jovens, né? No nosso bairro lá na Liberdade, no núcleo da Liberdade, teve uma época que a violência era muito grande, né? Gangues e pessoas morrendo semanalmente, era bem complicado. Eu cheguei a apanhar na rua, né? Também eu andava tinha um cabelão, andava meio... A gangue te pegou? Andava aquele estilo, né? E aí nós começamos a criar o costume de levar cada moça na sua casa para proteger. Terminava o culto mais tarde, então juntava aquele grupo de rapazes e ia levando cada moça, cada uma na sua casa. E a última a ser entregue foi a Ruth, né? Nós levamos ela, era mais ou menos umas 10 e pouco,
estava eu e mais uns 3 rapazes comigo, primos e amigos. E aí é onde Deus começou a agir, né? Ela entrou e boa noite e tal, e eu saí. A casa da Ruth tinha uma escadinha, e ela já tinha entrado, fechado o portão, e lá de dentro ela grita, né? Lucas, e eu, Denis, né? Denis, vem aqui. Os mais íntimos chamam de Denis aí, Denis, vem aqui rapidão. E eu falei, tá, já vou aí. Aí eu cheguei e falei, que foi, princesa? E ela falou, dá licença, rapidinho. Falei, tá, o quê? Chega a dar arrepio de lembrar, né? E exatamente como eu havia falado com o Papai do Céu aconteceu. A Ruth me virou de costa e você acompanha isso no próximo... Não, pode terminar, né? No próximo episódio. Próximo episódio, né? Então vamos lá. A Ruth virou... Tá todo mundo aqui a Ruth me virou de costa. O Kevin tá emocionado ali. Mas primeiro, Kevin, já tá no 8º ponto das 11 dicas. Deixa eu abrir um parênteses antes de chegar lá. Tá Vamos lá, olha só. O que aconteceu? Eu já vi um programa assim, pastor, você vai saber daqui um minutinho, né? Pois é. Quando eu orei, fazendo pacto com Deus, eu falei, Senhor, mas mostrando que o Senhor aceitou o pacto que eu fiz contigo, me deixa ver pelo menos uma vez a minha esposa. Eu tive um sonho naquela mesma noite que eu fiz o pacto com Deus. Eu sonhei que eu chegava com uma moto vermelha, uma moto tipo cross, em cima de um morro, e tinha alguém na garupa, eu parava a moto, e eu tinha 14 anos, nem sabia andar de moto. Parava a moto lá, e a pessoa de trás falava, eu tinha assim um igarapé bem bonito, bem corrente, com uma árvore tombada, atravessando o igarapé e tomando parte do terreno. E a pessoa de trás falou para mim assim, presta atenção que a sua esposa vai chegar aí. Então eu sabia que Deus estava falando comigo, pelo que eu tinha orado e falado, Senhor, deixa eu ver pelo menos uma vez quem vai ser. E parou um ônibus do lado dessa árvore, e as pessoas começavam a descer no meu sonho e colocavam frutas em cima da árvore. Cada pessoa descia e colocava frutas, melancia, banana, então foram colocando, assim, enchendo a árvore. E na hora, a pessoa de trás da moto falou, a sua esposa vai descer agora. E eu lembro de ter descido uma mulher com os olhos verdes, né? Olhos verdes, desceu e colocou alguma coisa e eu acordei. Então eu sabia que ela tinha olhos verdes, mas aquilo ficou no meu coração, mas eu acho que é pedir demais uma mulher de olhos verdes, né? Aí eu falei, tá bom, mas... E aquilo encheu meu coração de certeza que Deus tinha ouvido. Foi no mesmo dia? No mesmo dia. Encheu meu coração... 14 anos, né? Pois 14 anos. Encheu meu coração de certeza, Deus ouviu minha oração. Deus vai ser fiel com o pacto. E depois, a Ruth já não era um spoiler, não? Esse tempo todo. Então, aí, antes de chegar lá... E assim, mas é interessante porque se você estivesse lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Era fácil, né? 50% da população, né? Então... Mas tá aqui, no Pará. Aqui, achar olhos verdes, Não, mas aí vamos para as dúvidas. Você, em nenhum momento, na amizade com a Ruth, pelo fato dela ter olhos verdes... Não via ela para casar, não via. E assim, a minha expectativa dela sempre foi o Marcos, né? Até o momento que ela falou não, e aí eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, eu oro pela sua esposa e você ora pela minha esposa. E eu não sabia que eu estava orando por mim mesmo, né? Tá bom, então vamos fazer isso. E nós começamos, né? Sempre no meio da oração orar, Senhor, abençoe a esposa da Ruth, que ele seja um missionário e tal e tal. Enfim, era Deus. Só faltou você orar, Senhor, abençoe o Lucas. Abençoe o Lucas, né? Algumas semanas antes, no Ministério de Louvor, lá do Núcleo Liberdade, que eu também fazia parte, tocava teclado, Ele já dá um tempo depois, porque isso foi com 14 anos, um tempo depois. Um tempo depois, Isso, né? sim. Isso aqui, já em Santarém. Eu estou falando 2 semanas antes de acontecer tudo que Deus tinha feito, né? Teve um retiro do Ministério de Louvor, era um jejum. E aí o pastor falou, nós vamos fazer a quebra do jejum lá no retiro. E nós vamos de ônibus, sairemos tal hora. Todo mundo foi. Eu tinha acabado de ganhar do meu pai uma moto, uma NX vermelha. E eu falei, eu vou usar a moto, eu vou de moto, não quero nem saber que eles vão de... E fui para o jejum de moto.
E o rapaz que ia comigo, o Diego, foi atrás e falou, eu sei um atalho. E o atalho dava em cima de um morro. Déjà vu, pastor. Que isso? Eu parei em cima do morro, que eu olhei para baixo, o igarapé por onde o ônibus iria chegar, passar uma ponte, uma castanheira caída. Aí eu comecei a falar... Você lembrou do sonho? Eu lembrei do sonho, eu falei, cara, eu já vi isso em algum momento. Só que eu não lembrava que eu tinha feito pedido a Deus para mostrar a minha esposa. Eu falei, eu já vi essa cena, eu já vi essa cena, eu já vi essa cena. E o Diego, tu tá tendo déjà vu? Eu falei, acho que sim. Época do Matrix, né? Tinha acabado de ser lançado. Eu falei, acho que eu tô tendo Tinha um negócio filme, assim, inclusive, cara. Déjà Vu, com Denzel Washington. E aí eu fiquei, cara, eu já vi isso aqui. Tá ligado, Kenê? Em algum momento, né? Eu falei, mas tá bom. E todo mundo desce e a Ruth desce do ônibus. E aí eu fiquei... Só que eu não percebi ela. Sim. Eu sabia que todo mundo desceu, mas ela estava lá. Tava na cena. Estava na cena. Avançamos agora 2 semanas ou 3 semanas para frente. Foi quando nós deixamos tudo. E deixamos todas as moças, né, na sua casa. E a Ruth me chama de volta. E eu voltei lá e falei, que foi? Ah, tá, já estamos de volta. Já estamos de volta, 2 semanas. Olha só, né? Só um Linha do detalhe. tempo aí. Quantos anos você já tinha aí? Eu tinha 21 anos. Então já tinha passado Acho que o pessoal 7 deve estar anos. muito agoniado. Todo dia vai falar, a gente volta. Então vamos lá. Vai ser com detalhe. 21 para 22. Não tá sendo de propósito. Não é de propósito não, né? É um bate-papo. Não dá de chamar os patrocinadores, né? E aí, ela então me chamou, eu voltei e falei, que foi, princesa? Ela falou, dá licença só um pouquinho. Ela abriu o portão, me virou de costa. E como nós éramos bons amigos, eu pensei, agora veio um empurrão para mim cair daqui de cima, né? Pode contar a pisada na poça de da lama, alguma coisa assim. Aí ela singelamente baixou aqui atrás. Aí quando ela beijou o sinal, eu gelei da cabeça aos pés e passou um filme na minha cabeça. Eu falei, a menina do retiro era a Ruth. Tudo que eu tenho vivido e feito, eu tenho sido cordial com a Ruth. Cara, a Ruth, a menina dos olhos verdes é a Ruth. E eu fiquei, só falta beijar. Aí ela beijou e falou, eu te amo. Ah, meu irmão, pra quê? Eu saí pulando, glória a Deus, aleluia e tal, 10 e pouco da noite, gritando, e o pessoal abriu as janelas ali, olhando. Os rapazes estavam perto de mim, eu passei e fui correndo por eles, nem esperei mais, saí correndo, e ela ficou, ei, o que foi? Eu falei, amanhã eu converso com você, não quis nem saber mais da Ruth. Saí correndo, eu fiquei tão energizado com aquilo, porque eu entendi, Deus, exatamente como eu falei, aconteceu, todos os detalhes. E eu sabia quem era a Ruth, eu não precisava conhecer a Ruth mais, eu conhecia a Ruth. Então eu sabia, ela é uma mulher ideal, e é ela, né? E aí eu saí correndo para casa, cheguei lá e bati na porta do quarto da minha mãe, e aí veio o melhor, né? Os pais sempre estão, né, por trás de tudo. E eu bati lá e falei, pai, a mamãe acordou aquele cabelão. Ele falou, o que foi, menino? Ela espantada, pensando, briga de gangue, alguma coisa. O Lucas saiu correndo, aconteceu alguma coisa. O que foi? Eu falei, não, tá tudo bem, deixa eu só lhe falar. A senhora lembra que... E cansado, eu tinha um pacto com Deus, que eu ia conhecer a esposa. Eu falei, tá, calma. Tá, sei que tu tem um pacto com Deus, mas não sei nem o que é. Porque você nunca tinha falado Nunca com ninguém. contei para ninguém, nem para meus pais, nem para ninguém. Era eu e Deus. A minha mãe me policiava com aquilo, ela falava, olha, seu pacto com o Senhor, né? E ela falou, aí eu falei, o que eu fiz foi isso, eu falei assim com Deus. Eu falei, mãe, acabou de acontecer exatamente detalhe por detalhe. Ela olhou assim para mim e falou, e foi a Rutinha? Aí eu falei, como que você sabe? Como é que você sabe? Ela falou, não, porque se foi ela, faz 3 meses que eu e seu pai estamos orando para você casar com ela. Aí eu comecei a chorar, eu falei, foi a Ruth, mãe, foi a Ruth, é a Ruth. E ela me abraçou, a gente chorou tanto ali, né? E assim, o meu coração foi inundado de amor, agora por um amor de esposa. Eu tenho alguém para amar, não mais aquela amiga, entende? Foi um negócio assim, não tem amor à primeira vista para mim, mas tem... eu fui inundado por aquilo, né? E Deus assim mostrou todinho. Eu
Usei você para treinar sua esposa para missões, para preparar ela para missões, para você conhecer ela antes de qualquer compromisso com ela e para você poder estar pronto para o que ela vai ser. Então eu sabia quem era a Ruth, sabia todas as falhas, defeitos e tudo, e estava pronto para conviver Você com contando aquilo. essa história, eu imagino assim, como se Deus tivesse... Foi um filme. Deus ouviu sua oração, mas como se tivesse fechado os teus olhos. Exato. E no Até momento que aquele ela te fez, cumpriu, né, o propósito ali, Aham. é como se abrisse os olhos e você começou a enxergar ela como mulher. Até antes disso acontecer, algumas pessoas chegavam com a gente por causa da grande amizade, falavam, e aí, não está afim da Ruth? Eu falei, não, olha, não põe no meu coração que não existe. Mas assim, eu falava até rudemente, porque realmente não tinha nada de... Ai, sabe aquele calafrio que se dá, né? Não, né? Não tinha nada disso. Eu só amava muito a Ruth como amiga e uma mulher que falou, essa mulher é a mulher de Deus, para quem casar, ganhou na Mega Sena. E Ruth, como é que foi o dia seguinte? Antes de eu passar para ela o dia seguinte. Tem que saber por que ela fez isso. Antes dela passar nisso aqui, deixa eu só completar esse passo aqui. Eu falei com meus pais e eles falaram, nós estamos orando há 3 meses. O dia seguinte eu fui com a minha liderança, antes de voltar com a Ruth, né? E procurei o pastor Dinho, que agora está em Recife, e bati lá, e ele falou, eu nunca tinha visitado o Dinho, é o primeiro dia que eu visitei. Ele falou, oi meu filho, entra, e muito amável ele. E ele falou, o que te trouxe isso aqui? Eu falei, pastor, eu acho que eu estou gostando de alguém, e eu vim aqui para conversar com você sobre isso. Aí ele falou para mim, olha, e o que seus pais acham? Ele não tinha nem tocado no nome da pessoa, né? Eu falei, não vou lhe falar o que eles acham, porque eu não quero que a posição deles influencie a sua. Eu quero ouvir o que você acha. Aí ele completou a frase, ele falou, Lucas, ontem quando nós saímos da igreja, no sábado, eu falei com a minha esposa que tem um casal que se decidissem andar juntos, nós aprovaríamos, era se você gostasse da Ruth. Então, se foi ela que tu veio aqui, tá tudo bem. Eu falei, ela mesmo. Você vê como Deus estava trabalhando tudo, né? Preparando. E veio todas as confirmações rápido, né? Legal. Mas aí, Ruth, como é que chegou... Como é que você tomou essa atitude? Bom, essa pergunta sempre, né, fazem para mim, e a minha resposta é que para mim não foi nada, né, sobrenatural, não ouvi nenhuma voz dizendo para eu fazer. Ninguém te mandou fazer isso? Não, eu acredito assim que o momento era especial para ele. Ele fez um pacto com Deus e Deus só me usou do jeito dele. Foi um impulso. Foi impulso. Eu não tive nenhuma outra... Não ouvi vozes, não ouvi nada no meu coração, porque a voz de Deus às vezes é no nosso coração. Então, eu não senti nada disso. Você não veio pensando em fazer? Não pensei em fazer. Fez. Foi, simplesmente fiz. E depois eu fiquei um pouco agoniada, né? Porque quando ele falou assim pra mim... Eu fiquei assustada depois, né? Falei, meu Deus, o que eu fiz, né? E ele disse assim, amanhã eu te conto. Então eu tinha que esperar até amanhã para saber, né? A gente não tinha celular, não tinha nada para poder ele me falar, né, o que tinha acontecido. Amiga, você sabia que eu tinha um pacto? Eu sabia que ele tinha um pacto, mas não sabia o que era, né? Por causa de outra pessoa que queria saber, que gostou dele e queria saber, né? E eu falei para ele que a pessoa estava gostando, ele disse, a pessoa que eu vou casar, ela vai fazer algo, né? Então eu sabia que tinha um pacto com Deus. Mas, então, no outro dia, ele falou assim, amanhã eu te conto. A gente ia levar o Marcos no aeroporto, e aí eu fui com eles, e na volta de lá, atrás da caminhonete, ele foi me contando tudo. Ele foi contando toda essa história, né, que ele fez com Deus, assim. Eu fiquei impactada, né, porque eu não sabia que eu era a pessoa. Agora, interessante, né, eu estava pensando assim, na tua cabeça como mulher, uma mulher cristã, né? Uma mulher que buscava fazer a vontade de Deus, virar um homem e beijar, ainda dizer eu te amo. Eu te amo, é. Tipo assim, uma coisa completamente inusitada, né? E espontânea, porque se você tivesse alguma intenção, você faria, tipo, beijando no rosto, né? Até dando um beijo mesmo pra quem não tem o princípio, né? É muito ousada.
Mas você virar é uma coisa muito de Deus, assim, muito, né, sensacional. Pra mim, assim, não foi tão especial, faço assim, quanto pra ele. Porque ele fez um pacto com Deus e naquele momento está sendo realizado. Então, pra ele foi assim, eu fiquei assim, sem saber, meu Deus, o que eu fiz, né? Então, eu só fui saber no outro dia. No outro dia, assim, e você soube tudo, né? Todo o processo que ele estava passando e a confirmação. Mas em que momento o sentimento por ele realmente... O Lucas, ele, assim, eu não gostaria de casar com o Lucas por causa da idade. Mas o homem que ele era e ele é incrível. O Lucas, ele é um homem... Eu vejo assim, eu sempre falo isso para ele, não me canso de falar, né? Nós vivemos, nosso casamento é um milagre de Deus, a gente vive uma paz de Deus, né? Tem os nossos conflitos, mas é tudo tão especial. Então, assim, depois, olhando para ele, a idade dele era a que menos interessava para mim, entende? Para mim, ele era o cara especial, era mais do que um presente de Deus para minha vida. Então, não foi difícil, entende? Porque eu já tinha admiração por ele, não como para casar, né? Mas isso daí era o de menos. E também, assim, no decorrer dessa história aqui, a mãe dele, ela ficava direto comigo: tu vai casar com meu filho, ela dizia. Aí eu falei: não, Cleuci, eu não vou casar não, tu vai casar com meu filho. Eu falei: só se Deus quiser, eu falava pra ela, né? E aí a minha mãe também, ela falava todos os dias, antes disso ter acontecido, ela falava isso. Então, assim, estava tudo preparado. Nossos amigos, eles estavam assim, eles falavam pra gente: vocês combinam, né? Eles falavam pra gente. Então, estava tudo preparado para isso acontecer. Então, não foi difícil amar ele, não é difícil amar ele, ele é perfeito. O amor está no ar. Eu falo sempre assim, nós temos 14 anos de casados e a gente vive a mesma coisa do início do nosso casamento. O nosso casamento, os primeiros 2 anos eu sempre falo que é um momento que a gente vai se adaptando, né? Que são 2 pessoas diferentes mesmo, mas que Deus, ele foi dando graça. No nosso relacionamento, que durou 1 ano todo, o processo até a gente casar, de noivado, tudo, nós não brigamos nenhuma vez brigamos, não tivemos nenhum desentendimento. Já depois dos 2 anos que a gente veio alinhando algumas coisas, mas sempre dentro de que é normal, casa, né, Ruth? É normal. E assim, ele sabe disso. Todos os dias eu falo, todos os momentos eu não perco a oportunidade para dizer o quanto ele é especial para mim, o quanto eu amo ele com muita intensidade, com toda, né? Não vou dizer com força, porque essa é parte de Deus, né? Que é a nossa força, nosso entendimento, que a gente tem que fazer, tem que amar a Deus. Mas ele é um presente de Deus e eu sou muito feliz com ele. Né? Já são quantos anos de casados? 14 anos, a gente faz 15 agora, dia 18 de agosto. Né? Uau! Então, nós somos emocionado muito... aqui. Foi algo incrível. muito especial, e eu vejo que o mesmo Deus que era, ele é e ele vai ser. Contando para alguém falou assim: mas Deus não faz mais esse tipo de coisa hoje. Deus não escolhe pessoa para ninguém. De fato, a Bíblia fala que ele nos predestinou. Eu entendo como predestinar que nós fomos feitos com um propósito, mas é nossa opção aceitar a predestinação ou fugir dela, né? Então, se Deus nos predestinou para algo, se a gente vai andar debaixo dos propósitos de Deus, saber esperar, saber viver naquilo, é lógico que, como eu falei, às vezes a gente pode até dar uma saída para longe, mas não tão longe para não ser longe demais para a gente não poder voltar e corrigir, né? E Deus então nos trouxe de volta para dentro dos propósitos e nós escolhemos esperar. O Kenil gostou dessa parte aí do calvinismo aí, ó. Né, Kenil? Aí, ó. Nosso técnico de áudio aí, ó. Participativo. E hoje a gente procura instruir jovens, né, rapazes, moças, nesse sentido, que Deus, ele continua pronto para fazer pactos, pronto para fazer alianças. Agora, a pergunta é: você é capaz de esperar? Esse é o 10º, né? É o 10º. Eu acho que é o 10º. Chegamos lá, né? Capaz de aguardar o que Deus tem para você. E
muitas coisas vão vir no meio do caminho, né? Assim como uma noiva, no período no casamento judaico, ela precisava acender uma vela, uma lamparina e colocar na janela da sua casa para que todos que passassem soubessem que ela tinha um compromisso com alguém, e durante o dia ela sair com um véu para que outras propostas não chegassem até ela. E de fato, com certeza chegavam outras propostas para a noiva, mas quando nós temos uma aliança com Deus, nós temos que ser fiéis e firmes àquela proposta, àquela aliança, até que o nosso noivo chegue, né? Isso aí já é da nossa vida pessoal cristã, até que Jesus venha, vamos manter firmes com Ele. E da mesma forma, pela graça de Deus, a gente conseguiu manter isso, né? E hoje nós temos um casamento segundo a vontade de Deus, com filhas muito bem instruídas, são presentes de Deus para nós, né? Com um relacionamento com Deus que é ímpar. Eu falo de todas as letras, eu me espelho, né, na intimidade que elas têm com Jesus, não como a história de Jesus, mas com o Jesus, entende? A história, ela é só algo repassado, mas o Jesus, esse sim, é o maior relacionamento. Deus, ele tem ainda grandes histórias. Nesse período nós aprendemos várias coisas. 11º, Deus tem pressa, mas não se precipita. Ele faz tudo no seu tempo. 2º é o que nós falamos no ponto número 4. Deus escreve certo por linhas Lucas, a memória é boa, né? certas, né? Eu não sabia qual era. Pastor Newton, um som herdou isso. Herdou hereditário. do Pastor Newton. Eu recebo, em nome de Jesus. Ele corrige a história, seja qual for. Tem pessoas que já fizeram muitas deslizadas na vida, mas Deus é capaz de reescrever tudo, entende? E tem história mais bonita, que eu acho que a nossa não chega nem perto do que Deus quer escrever, entende? Histórias de amor fantásticas. A gente aqui na TV Amazônia, toda data especial, a gente faz uma campanha na TV, né, e também nas redes sociais. Dia das Mães, agora vai ter Dia dos Namorados, né? Quando começa também o segundo semestre, tem um mês amarelo, rosa, né? Aquelas campanhas também a gente faz aqui. Aí essa agora Dia dos Namorados já está no ar. A gente está recebendo histórias de amor, tanto pelo e-mail legal da TV como pelo direct do Instagram, né? Uhum. E a gente tem critérios que depois vai ser escolhida a melhor história de amor, e o prêmio vai ser um almoço lá na casa do Saulo. É uma parceria com a Casa do Saulo e também com o Urbano Norte, né? Se a pessoa não tiver o transporte, não quiser, vai ter um chofé lá para o motorista para levar. Porque o carro Paranaria, né, às vezes é ruim, quem não tem um carro próprio, né? É verdade. Então, mas eu não sei se a história de vocês pode concorrer, eu vou ter que ir com a equipe. E eu vou torcer para que Vocês já saiam bem na frente, viu? Eu vou torcer para que tenha uma história melhor, porque a gente sempre quer que os outros tenham algo melhor que nós, né? A gente ouvir isso, né? Alimenta muito a esperança. Esse programa aí a gente vai mandar o link pro Lucas, e a Giovana também vão assistir. A Giovana vai querer assistir com certeza, né? Por causa de vocês, porque a Giovana gosta também dessas histórias românticas aí. Mas a gente sim, tem muito a agradecer ao Papai do Céu, porque apesar de nós, né, de tantas falhas, tantos erros que a gente tem, Ele é capaz de corrigir tudo, né, escrever tão perfeito mesmo. Agora eu acho uma coisa, talvez seja a minha última fala, mas tão interessante assim é a gente ser intencional, né, naquilo que a gente quer que Deus faça na nossa vida. Sim. E você foi muito intencional quando se ajoelhou não, ficou ali abaixado e falando com Deus. E o jovem pode e deve ser, né, para que ele experimente. Hoje vocês vivem, como a Ruth falou, a paz dentro de casa, no relacionamento, porque tem a bênção de Deus, fizeram, né, esperaram o tempo certo, Deus agiu. E decidiram obedecer aquilo porque você poderia ter falado, não, mas eu nunca olhei para ela com esse olhar, então eu vou atrás de outra pessoa, mas você decidiu obedecer do início ao fim, e por causa disso vocês hoje vivem um casamento de paz, abençoado, apaixonados, né? De uma forma tão especial. E qualquer um de nós podemos viver isso. Eu conheci um rapaz que ele falou assim, ele falou pro meu pai, eu ainda era criança, mas eu lembro a história, ele falou assim,
Pastor Nilton, eu decidi esperar Deus escolher a esposa para mim. Aí passou, acho que alguns dias, ele veio e apresentou uma moça, né? Falou, eu estou gostando de fulano de tal. Falou, mas você não disse que decidiu esperar? E ele falou, mas vai que Deus escolhe uma feia, né? Então eu vejo assim, o meu principal pedido, a minha lista, claro, você pode ser específico. E eu gosto de quem é específico. Senhor, eu quero assim, quero assim, quero assim, quero assim. A minha lista tinha era que ela ame a Deus mais do que a mim, acima de todas as coisas, e seja uma mulher segundo o coração de Deus. Todo o restante da lista, eu falei, e o resto o Senhor já conhece meu coração, porque Ele fala que vai realizar o desejo do meu coração. Então, se eu for fiel a Ele e me agradar do que Ele se agrada, que é exatamente o primeiro grande mandamento, todo o restante seria agradado. E como Ele caprichou. Rapaz, como Ele caprichou. Te surpreendeu. Uma coisa que é interessante assim é que a Bíblia fala que o jovem, eles cuidam das coisas do Senhor, né? E o casado cuida do seu esposo, da sua esposa. Então, assim, eu vejo que no período que a gente estava próximo, a gente estava tão envolvido na igreja, tão envolvido. Esse tempo tinha muito também viagens missionárias com os jovens. Eu ia muito com a mãe dele, eu ia, né? Andava. E, assim, todos os homens que Deus ele usou, eles estavam ocupados. Né? Então, assim, quando a gente descansa o nosso coração em Deus, quando a gente deixa... Não é pecado os jovens olharem para uma moça, né? Admirar, né? Não é pecado. Mas que o foco não seja o principal, porque muitas vezes a Bíblia fala, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o nosso coração estiver em Deus, as coisas vão se tornar muito mais fáceis, alinhadas. A gente não fica ansioso, né? A Bíblia fala que não fica ansioso por coisa alguma. Então, nós vamos seguir um rumo legal, entende? Não vamos entregar o nosso coração para todo mundo, vai tirar pedaços do coração e cada dia vai ser uma frustração maior, até o ponto de dizer, eu não quero mais casar. Tem muita gente, muita moça que chegou comigo, eu não quero mais casar, né? Não, vai casar assim, não é do jeito que você pensa. Deus tem propósito, tem sonhos para realizar na sua vida. Deus, Ele tem o melhor, né? Eu vivo isso. Teve uma moça que ele falou assim, não, isso daí era só nessa época. Deus, Ele não faz mais isso agora. Deus, Ele faz sim, só vai depender de mim. Eu que preciso esperar, eu preciso depender de Deus e o tempo certo Ele vai fazer. Mas o meu coração ele tem que estar alinhado, eu tenho que ter uma busca por Deus, eu tenho que ser apaixonada por Ele. Eu lembro que eu falei para Deus assim, Deus, a partir de hoje, eu não quero, o meu coração eu vou deixar debaixo do teu altar. Eu não quero que qualquer uma pessoa tire, porque eu já tinha sido machucada, né? E eu fiz isso, e eu decidi, assim como Daniel, né? Eu decidi firmemente não me contaminar com as finas iguarias do rei. E eu esperei, e é o resultado da minha espera. É Ele, entende? É o melhor de Deus, assim. Eu posso falar, eu sou muito feliz. Eu sou muito realizada, eu sou muito grata todos os dias. Eu falo, Deus, Senhor, é demais, entende? Mesmo a gente não merecendo, né? Mas Ele me deu o melhor para a minha vida. Legal. Estamos chegando ao final do nosso programa romântico, uma história linda de amor do Lucas e a Ruth. Quero agradecer a Rejane, minha esposa. Né? A gente também tem uma história para contar, mas não vai ser hoje. Em outro momento, mas em outro programa, quando a gente for entrevistado, né? Opa. Mas obrigado, Lucas e Ruth, por terem vindo aqui e aberto o coração. Eu sei que inspirou e vai inspirar muitos jovens que vão assistir, né? Acho que a gente chegou aos 11 tópicos, né? O Felipe, na edição, ele vai destacar, né? Vai colocar lá os 11 para o pessoal poder anotar. Pastor, deixa eu falar mais, com licença, só mais uma coisinha. Nesses tópicos aqui, eu acho muito importante. Eu acredito que é muito importante. É o 12º? Não, ele falou o 11º. O 11º foi. Deus tem pressa e não se precipita. Mas honrar a Deus em primeiro lugar. Os nossos pais, principalmente nessa época de sentimento, relacionamento, né? E a nossa liderança. Entende? Se tiver tudo alinhado isso aí, meu irmão, pode ir em frente que vai dar tudo certo. Então veio um bônus, mencionou os pais aqui, né? Várias vezes. Veio o bônus, o ponto de bônus, o 12º. Cereja do bolo. Honra ao Senhor e honra também seus pais, sua liderança. Amém. Pessoal, até o nosso próximo encontro aqui no NW. Fique conosco na TV Amazônia e também, como eu já falei no início, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe com seus amigos, comente, nos ajude a crescer
E que Deus te abençoe e até o próximo programa.